Agora, duas histórias preciosas, dois exemplos de superação que vão emocionar você. Marco Aurélio e Cláudio nasceram com doenças graves e, segundo os médicos, teriam poucas chances de sobreviver e chegar à vida adulta. Mas, contrariando todas as expectativas, com muita garra e a total ajuda da família, os dois conseguiram chegar lá e vencer. A reportagem é do Marcelo Canelas. Com sérias limitações físicas, os dois garotos mantiveram a inteligência intacta e ativa, estimulada pelos pais. Contra todas as previsões, o paulistano Marco Aurélio Condés, com paralisia cerebral, se formou em jornalismo aos 26 anos. O psicólogo gaúcho Cláudio Duzic, com amiotrofia espinal muscular, gravíssima doença degenerativa, acaba de concluir a pós-graduação aos 36. Como Marco Aurélio conseguiu? É o cara. É o cara? É o cara. Como foi possível a façanha de Cláudio? O Cláudio é um milagre vivo. Ele é o anjo, meu anjo, anjo dos irmãos e de todas as pessoas. Horário de expediente na Secretaria de Educação de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. O responsável pelos programas de aprendizagem das escolas municipais apronta mais uma. Ele é muito profissional, né? Excelente colega de trabalho, mas é danado. Ele é pronto, ele adora fazer uma folia. Aí ela morre de cima de mim porque ela é a preferida, né? Claro. Jéssica ciumenta porque eu tenho um pouquinho de ciúmes assim dele. Doses diárias de bom humor e otimismo contagiando a repartição. A insistência da mãe em mantê-lo na escola o salvou do desânimo. A escola me ensinou o desejo de vida. E o desejo de vida, quando a gente aprende, a gente nunca mais esquece. E a vida que há no conhecimento levou o menino pobre a enfrentar as provas da faculdade paga. Talvez o passo mais largo da surpreendente trajetória do Cláudio tenha sido dado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não só porque ele concluiu um mestrado em educação, mas também porque o diploma de mestre veio de uma área do conhecimento inteiramente nova para ele. Mergulhado em compêndios de informática, Cláudio desenvolveu um teclado virtual que permite a pessoas com deficiência digitar com rapidez. Eu coloquei as letras do alfabeto, só que o diferencial é que em volta de cada letra tem as famílias silábicas. Então, por exemplo, se eu fosse digitar fantástico, basta apertar, eu vou clicando muito mais rápido. Dá uma economia de tempo nos toques. Então, a pessoa leva menos tempo para digitar um texto, na medida em que ela tem sílabas, letras agrupadas. A orientadora do mestrado se deu conta de que tinha um aluno brilhante. É uma pessoa que não tem medo de desafios. Eu acho que o Cláudio não tem limites. Tirou nota máxima na defesa do trabalho e surpreendeu a banca ao abrir mão de ganhar dinheiro com o invento. Ele vai disponibilizar este software gratuitamente para todas as pessoas que necessitarem ou que poderiam usar, porque hoje não conseguem escrever, a não ser com apoio do computador e dessa tecnologia assistiva. O software já está à disposição no site da universidade. Entre os interessados, um jornalista recém-formado de São Paulo, Marco Aurélio pena com programas de computador. O pai o ajuda a redigir. A proeza de Marco Aurélio e Cláudio. Levar à frente o que todo ser humano tem dentro de si. A nossa capacidade de passar por situações difíceis, mas erguer a cabeça, arregaçar as mangas e fazer tudo de novo, se for preciso. Parabéns, guerreiros, né? Um pesquisador gaúcho que sofre com os efeitos da atrofia muscular espinhal apresentou hoje, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a sua tese de doutorado. A partir da própria experiência, ele desenvolveu uma tecnologia que auxilia as pessoas com doença ou lesões neurológicas a terem uma maior autonomia.
Dentre as muitas atividades do Dia do Cláudio, está uma reunião com os colegas da Universidade Aberta do Brasil, em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Cláudio é o coordenador do Polo, que reúne 600 alunos de 13 cursos universitários. Cláudio tem atrofia muscular espinhal, doença que aos poucos vai limitando os movimentos. As mãos, por exemplo, quase não se mexem mais. Por isso, Cláudio desenvolveu um teclado que digita sílabas em vez de letras. A doença do Cláudio é progressiva, ou seja, aos poucos ele vai perdendo também a capacidade de falar. É a chamada síndrome do encarceramento. A pessoa está pensando, raciocinando, mas não consegue se comunicar. E o que fazer então? Parar e se entregar? Cláudio não pensa nisso. Quando tu tem uma doença grave, uma doença considerada terminal, tu tem duas escolhas. Ou tu te vitimiza e já morre antes de teu corpo morrer, né? Que é quando tu perde as esperanças, as expectativas. Ou tu assume, bom, se eu viver um dia, que seja o melhor dia que eu puder viver. Na pesquisa para o doutorado, Cláudio adaptou essa tiara, que é usada nos Estados Unidos por quem joga games virtuais, para reagir a um sinal cerebral muito comum, a piscada de olho. Quando pisca voluntariamente, ele emite um comando para a tela e, sem fazer movimento algum, a letra é digitada. Formado em psicologia, foi preciso pesquisar neurologia, eletrônica, informática e educação. 3 pessoas participaram dos testes. Um deles foi o próprio Cláudio, quando sofreu uma parada cardíaca. Eu escutava tudo que estava à minha volta, só que eu não conseguia dizer o que estava doendo, o que estava sentindo. Então, a minha família e um colega da universidade que é programador e tal, que é o William, eles sabiam que eu estava no início da pesquisa e levando até o hospital a interface e o equipamento. Então, adaptaram em mim, foi onde eu pude dizer que a cânula da traqueostomia estava doendo muito. E a gente quer encerrar esse Jornal do Almoço com uma lição de vida. É a luta de uma mãe e a história de superação de um filho. Apesar das expectativas dos médicos, ele foi para a escola, se formou e foi além. Quem nos conta essa história de que é possível vencer as barreiras é a repórter Isabel Ferrari. Elisa sempre acreditou no filho desde pequeno. Nunca desistiu do Cláudio, um dos seus 6 filhos. Nós fazíamos de tudo para vê-lo sorrir, brincar, se divertir, eram festas, eram tudo que nós o levávamos. Nem o diagnóstico de amiotrofia muscular espinhal, acompanhado de uma expectativa de vida curta, fizeram a família desanimar. Os médicos deram 7 anos de vida para o menino, mas apesar disso, Elisa queria o filho na escola. Apesar de toda a dedicação da família, na década de 80 não foi fácil encontrar uma escola que aceitasse o menino. Eu procurei muitas escolas, muitas negaram, e ele foi coordenador de todas as escolas. E essa é uma das minhas vitórias que eu pude ver, né? Na época, não existiam leis que garantiam uma inclusão de crianças com deficiência, mas o colégio que aceitou o desafio foi um espaço de muitas conquistas. Eu estava lá assistindo as crianças brincar de pular corda. O professor chegava e dizia, e aí, gente, como é que o Claudinho pode brincar disso? Eles paravam, pensavam, já sei, senhor. A gente teria a corda e o coleguinha passa correndo com ele por baixo. Daí nisso, o outro coleguinha já queria também passar comigo por baixo e eu virava a própria brincadeira. Foi através dessas experiências que o Cláudio descobriu que poderia participar da rotina do dia a dia apenas com algumas adaptações. E isso era muito próximo de um encontro que ele teria no futuro com a mestre Lucila, da Faculdade de Educação da URGS. A professora, que trabalha com tecnologia assistiva desde os anos 80, virou orientadora do Cláudio na universidade. O que a tecnologia assistiva visa? Ela visa contemplar todo o processo de inclusão de pessoas que necessitam de toda essa dimensão para poder fazer parte do contexto da sociedade. O trabalho de mestrado do Cláudio foi nessa área. A ideia foi criar um software que ajudasse as pessoas que não conseguem digitar um texto no computador. Para quem tem os movimentos das mãos e dos braços restritos, é preciso de um auxílio virtual.
Há 5 anos, a tese de mestrado do Cláudio era criar um teclado com sílabas e o mínimo de toques. Mas como ele sabia que iria perder o resto dos movimentos, o desafio da tese de doutorado era ainda maior. Na defesa da tese de doutorado, Cláudio demonstrou sua nova criação. O programa foi criado para possibilitar quem não tem nenhum movimento no corpo escrever. Para isso, ele criou uma ferramenta que liga o cérebro com o teclado do computador. Através dessa tiara que capta os sinais cerebrais, Cláudio conseguiu transformar apenas a intenção de teclar numa ação. O resultado? Agora é possível escrever via teclado virtual apenas com comandos da mente. A banca, que aconteceu semana passada, deu para o agora Doutor Cláudio nota máxima. Um orgulho para a orientadora. Eu aprendi muito com o Cláudio. Eu aprendi a ser até mais humana, mais gente, mais pessoa, mais, sabe? Porque o Cláudio ensina a todo mundo.